Estamos vivendo uma nova onda dos super-heróis. Eles voltaram a estar em alta. Depois que a Disney comprou os direitos de filmagem da Marvel, os super-heróis voltaram às telas e confesso que eu estou com medo. Daqui a pouco vai aparecer o Hulk com as orelhas do Mickey em algum filme. Mas no fundo, sei lá, eu acho que é uma coisa meio masculina. Todo menino tem esse desejo de ser um super-herói. Acho que tá na nossa mente, está no nosso jeito. Talvez assim como as meninas querem ser princesas, os meninos querem ser super-heróis, sei lá. E eu fiquei pensando sobre os super-heróis essa semana. Inclusive, meus queridos, eu havia realmente pretendido vir com uma roupa de super-herói hoje à noite. Mas em consideração ao Nicolas e a Stephanie, achei melhor não. Já havia convencido a Priscila a me prestar a sua leg vermelha. A Carla tinha uma bota preta e eu uma sunga preta, já daria a roupa do Senhor Incrível. Mais ou menos. Graças a Deus pelo casamento. Mas é muito oportuno, na verdade. Os super-heróis, eles podem ser muito produtivos para a educação das crianças. Foi assim que eu consegui fazer o Felipe comer espinafre. Coloquei aquela parada dentro do liquidificador, bati com farinha e tal, e fiz panqueca verde. E falei, ó, essa panqueca é do Hulk. Aí ele come e ainda faz assim. Não tive o mesmo sucesso com a beterraba, ele ainda não está convencido que a panqueca vermelha é do Homem-Aranha. Mas estamos trabalhando no processo. Super-heróis. E eu fiquei pensando sobre eles. O que torna um herói um herói? Ou o que torna um super-herói um super-herói? Será que é o seu poder diferente? Como o Homem-Aranha, capaz de escalar a parede, capaz de projetar alguma teia? Será o superpoder do super-homem, capaz de quebrar tudo e todos? Serão as suas habilidades totalmente distintas, como o do Flash, que é capaz de correr numa velocidade impressionante? Ou o Demolidor, que é capaz de perceber, através dos impulsos sonoros, aquilo que acontece à sua volta? Ou quem sabe o que faz de um herói a sua força, como a do Hulk, ou como a do Thor, sei lá. Quem sabe a sua armadura incrível, a armadura do Batman, a armadura do Homem de Ferro. E eu cheguei a uma conclusão, a essa altura do campeonato, de que todo super-herói precisa de um superpoder. É assim, tira o superpoder e você vence o super-herói. Por isso, a estratégia é amarrar a mão do Homem-Aranha, tirar o martelo do Thor, roubar o escudo do Capitão América. Todos os vilões sabem disso, todos nós sabemos disso. O que faz de um super-herói ser um super-herói? E é interessante porque a Bíblia também fala sobre heróis. Fala sobre homens e mulheres que ao longo da sua vida tiveram feitos fantásticos, chamados heróis da fé. Capítulo 11 de Hebreus fala uma lista enorme, você pode conferir em casa depois. Aliás, já é citado sobre Hebreus capítulo 11, no texto desse boletim, onde o pastor Valdir já nos introduz a série que nós iremos começar hoje, que é a série sobre o Êxodo, a história de Moisés, desde a escravidão do povo no Egito até a chegada à terra prometida de Canaã. E esses homens e mulheres, tais quais como Abraão, Noé, Josué, Elias, Eliseu, Jeremias, Davi, Samuel, tantos outros, eles tiveram uma notável participação na história do povo de Deus. E hoje nós queremos começar uma dessas histórias, que é a história de Moisés. Sem dúvida nenhuma, Moisés é um dos mais notáveis personagens
do Antigo Testamento e um dos personagens mais importantes para o povo de Israel. Quais eram as suas habilidades? O que Moisés tinha de extraordinário? Quais eram os seus superpoderes? Não perca os próximos episódios. Moisés foi escolhido para resgatar o povo da escravidão, foi escolhido como mensageiro de Deus, anunciou as 10 pragas, foi escolhido para enviar e para receber os 10 mandamentos, foi o primeiro profeta, o primeiro sacerdote. Uma lista muito interessante, daquele que é um desses heróis da fé. No final do ano passado, nós encerramos uma série sobre Gênesis. Já desde 2014 temos estudado Gênesis. No ano passado encerramos com a história de José. Não sei quantos de vocês lembram disso. E eu gostaria de começar exatamente onde nós terminamos, por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia. No último versículo de Gênesis. Gênesis, capítulo 50, versículo 26. Morreu José com a idade de 110 anos e depois foi embalsamado, foi colocado no sarcófago no Egito. Do versículo 26 até o primeiro versículo de Êxodo, capítulo 1, nós temos um registro de 400 anos da história do povo de Israel. Um buraco que a gente sabe muito pouco o que aconteceu. Mas Êxodo, capítulo 1, verso 1, continua o texto dizendo: são esses, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todos os descendentes de Jacó eram 70, José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam-se, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E assim começa a história do Êxodo. Um novo rei, um novo faraó, assume o trono, e de nada ele se lembrava do que José havia feito pelo próprio povo do Egito. Ele nada sabia e nada se lembrava de que José foi responsável por evitar uma catástrofe no seu próprio país, evitar uma miséria e uma fome, que ele cuidou do seu povo, governou com justiça, agiu como um bom governante. Mas esse faraó nada sabia sobre isso. O povo hebreu, então, se multiplicou, se tornou muito numeroso. Tão numeroso que ameaçava, ou pelo menos assim o faraó achava, que poderia ser uma ameaça, uma rebelião. Eles poderiam se voltar contra os egípcios. Então, diante de uma ameaça, o que resta? Subjugar o povo. Aqui, nesse caso, a escravidão era o caminho comum dos povos daquela época e nem tão incomuns nos nossos dias. Verso 9 em diante, diz: disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se torne ainda mais numerosos.
E no caso de guerra, aliem-se contra os nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do nosso país. Verso 11, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho, forçando-os para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitaram à cruel escravidão. A escravidão é a forma de impor ao povo judeu o medo, a dor e qualquer possibilidade de reagir frente aos maus tratos, frente à exploração, à tortura. Isso não é novo na história. Isso sempre existiu e, infelizmente, isso vai continuar existindo. Povos oprimindo povos. Pessoas que assumem um poder e, quando mal governantes, usam do seu poder para benefício próprio, ou para os seus próprios interesses, ou interesses do seu próprio povo, agindo com crueldade. Os judeus, o que o texto nos indica, eram fortes, saudáveis. Então, num primeiro momento, o faraó usa dessa força e reestabelece o império egípcio que andava meio mal das pernas. E por que não, uma ótima fonte de mão de obra bem barata. Mas o tempo foi passando, e antes que era mão de obra escrava, se tornou um jeito e um modo de flagelar aquele povo. E aquilo atingiu um nível de horror, dessas barbáries que a gente vê na história da humanidade. Diz o verso 13, 14, e os sujeitaram à cruel escravidão, tornando-lhe a vida amarga. Interessante que recentes descobertas arqueológicas, nessas cidades mencionadas aqui, de Pitom e Ramsés, foram encontradas em alguns templos, em alguns sarcófagos, alguns desenhos onde existiam escravos que estavam fabricando tijolos de barros. E muito provável é uma referência ao povo judeu escravizado naquela época. Foram longos anos de opressão, longos anos de sofrimento, longos anos de tortura. Se antes a escravidão era só um jeito de ter mão de obra barata, agora era o prazer da dominação e a redução populacional. Batiam tanto e maltratavam tanto, que se morressem alguns não fazia nenhuma diferença, porque eles se multiplicavam. E se multiplicavam bem, diz o texto. Então batiam, então maltratavam, então subjugavam. Eis aí um terreno fértil para a desesperança. Havia uma decadência moral, havia uma falta de justiça e uma falta de total esperança. Como poderiam ser libertos? Como poderiam escapar? Quem poderia defendê-los? Não foi Chapolin. Mas é interessante, porque se é verdade, meus queridos, que todo super-herói precisa de um superpoder, a Bíblia nos revela alguns desses heróis.
Mas muito antes de Moisés, haviam duas mulheres, e é sobre elas que eu quero falar nessa noite. Duas heroínas, mulheres que não temeram a sua própria vida, por amor à vida dos outros. Mulheres que lutaram contra a opressão e injustiça. Mulheres que desafiaram o próprio Faraó. E quem diz que a Bíblia é machista é porque não leu ela direito. Só nessa história, do capítulo 1 até a metade do capítulo 2 de Êxodo, nós temos 5 mulheres que mudam a história do povo de Israel. Pode contar em casa depois e você vai ver. Êxodo capítulo 1, versículo 15, 22, diz o seguinte: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá, que para mim parece nome de tecido isso aqui. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Sabemos quase nada dessas mulheres. Heroínas. Se é verdade que todo super-herói precisa de um superpoder, qual era o superpoder dessas mulheres? Sifrá e Puá. Parteiras de profissão, heroínas por vocação. Fizeram das suas profissões instrumento de justiça e luta pela vida. Essas mulheres receberam uma ordem direta do Faraó. Meus queridos, uma ordem direta do Faraó. Faraó no Egito era a encarnação do próprio Deus Ra, o Deus mais poderoso do Egito. Quem seria capaz de contrariar uma ordem real, uma ordem de um Faraó? Quem seria capaz de se opor àquele que na sua época era a pessoa que mais detinha o poder? E o Faraó ainda tentou dar um jeitinho na coisa. Olha, quando a mulher estiver parindo lá, dá uma olhada. Se for um menino, tira de lado, quebra o pescoço, afoga na banheira. Dá uma desculpa. Fala que morreu no parto. Acidente, acontece. Se for menina, pode deixar viver. Não tem problema. Elas não vão se rebelar. Mal sabia o Faraó que a rebelião viria das mulheres. Qual era o superpoder dessas mulheres que a tornaram super-heroínas? Mulheres que enfrentaram um sistema do mal, de tortura, de extermínio, de humilhação e destruição do ser humano. Qual era o seu superpoder? Qual era a sua habilidade? Qual era a sua força? Versículo 17 nos diz: todavia as parteiras temeram a Deus. Todavia as parteiras temeram a Deus. Esse versículo, meus queridos, esse versículo é extraordinário. Que se é verdade que se todo super-herói precisa de um superpoder, o poder do povo de Deus é o temor a Deus. Pessoas tementes a Deus são capazes de tudo e de qualquer coisa, em obediência ao seu Deus. Por temor ao próprio Deus, Abraão sai da sua terra para ir para uma terra distante, da qual ele nem sabia onde ia, simplesmente porque temeu a Deus.
Por temor a Deus, José perdoou seus irmãos que não mereciam perdão. Por temor a Deus, João Batista enfrentou o poderoso Herodes e perdeu a vida por causa disso. Por temor a Deus, Pedro e João enfrentaram o Sinédrio quando foram proibidos de falar da ressurreição de Cristo. Por temor a Deus, homens e mulheres têm colocado a sua vida em risco. Poderíamos falar de grandes nomes, como Madre Teresa, Martin Luther King, e tantos anônimos na história da humanidade, que se apropriaram desse superpoder que é o temor de Deus. O temor de Deus faz com que a gente comece a viver com foco. O temor de Deus faz com que a gente levante todas as manhãs perguntando pelas oportunidades de ser um agente do reino de Deus onde estamos. O temor a Deus faz com que a gente fique atento às possibilidades para buscarmos realizar a vontade de Deus nas nossas escolhas, na intervenção da nossa sociedade. Portanto, ao invés de nós reclamarmos tanto da condição do nosso país, nós deveríamos olhar para as oportunidades que temos à nossa volta, arregaçarmos as mangas e perguntar a Deus: como posso ser um agente da tua graça aonde eu estou? O temor a Deus, meus queridos, faz com que a gente se coloque na nossa posição. E a nossa posição, daqueles que temem a Deus, é uma posição de sujeição e dependência do próprio Deus. Do Deus extraordinário, que é Ele que vai à nossa frente, é Ele que nos capacita, é Ele que nos reveste dessa coragem, é Ele que torna as oportunidades realizáveis. Essas mulheres não ouviram voz nenhuma. Essas mulheres não tiveram nenhuma revelação, essas mulheres não tiveram nenhuma instrução de nenhuma parte de um ancião judeu. O que elas tinham era uma profunda convicção do temor a Deus. Isso não está certo. O que o faraó está pedindo de nós não está certo. E essa convicção de que a vontade de Deus precisa ser estabelecida aqui na terra, é o que moveu essas mulheres. É como diz na própria oração do Pai Nosso: que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Sifrá e Puá sabiam o que deviam fazer, sabiam por que deviam fazer, e sabiam as consequências da sua santa desobediência. Nesse mesmo espírito, os apóstolos, quando proibidos de falar a respeito de Jesus, dizem em Atos capítulo 5, 29, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E porque elas, nesse mesmo espírito, de um santo temor, se opuseram ao sistema de violência, de perversidade, usaram daquilo que já faziam, daquilo que já sabiam, para construir um caminho de esperança, a sua própria profissão de parteira. E é por causa disso, da ousadia, da astúcia dessas heroínas, que o nosso vilão, quer dizer, o nosso faraó, mudou a sua estratégia. A sua maldade ficou evidente, e as suas intenções ficaram escancaradas. O texto continua dizendo no verso 18, então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor, e dão à luz antes que a gente chegue. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus
ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. 22, por isso o faraó ordenou a todo o povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Se não dá para matar no parto, a gente afoga. Esse foi o raciocínio do faraó. Não sabemos exatamente as motivações, os escritores e os estudiosos bíblicos falam diferentes coisas sobre esse fato. O Nilo era considerado um deus egípcio e talvez o faraó quis fazer uma dobradinha e pensar assim, não, a gente resolve dois problemas. Eu afogo os meninos judeus e ao mesmo tempo faço uma espécie de oferenda para o Deus do rio Nilo. Outros acham que não, que era só uma estratégia mesmo de infanticídio. E esse aqui é o cenário que se desenvolve antes do nascimento de Moisés. O Êxodo 2, 1 e diante, vai falar sobre como foi esse capítulo. Um homem da tribo de Levi, 2:1, casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecia. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio, e nisso viu o cesto entre os juncos, e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, e ficou com pena dele, e disse, esse menino é dos hebreus. 7, então a irmã do menino aproximou-se, e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus, para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino, Joquebede. Então a filha do faraó disse à mulher, leve esse menino e amamente-o para mim, e lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Joquebede, mãe de Moisés, encontrou uma brecha para manter o seu filho vivo. E por causa dessas parteiras, ela pôde colocar o seu filho no cesto, e estrategicamente ter uma chance junto à filha do faraó. Por causa do temor a Deus e da consciência de preservação da vida, contra a exploração, contra os maus tratos, essas mulheres tiveram seus nomes escritos na história do povo de Israel. O que os heróis da fé têm como seus superpoderes? Todos eles têm a mesma coisa, o temor a Deus. Foi o temor a Deus que deu a essas mulheres a condição de agirem diferente do que o faraó pretendia. O poder, a habilidade daqueles que temem a Deus não vem de si mesmo, mas do Deus extraordinário que amam e que servem. Esse temor, meus queridos, ele está disponível para você, ele está disponível para mim. Você pode se tornar um herói da fé. Eu posso me tornar um herói da fé. Você quer ser um instrumento de esperança? Como você pode fazer da sua profissão? O que você tem nas mãos? Como é que você pode fazer das suas habilidades um mundo melhor? Como você pode ir contra
o sistema de justiça que se estabelece no nosso país. Como você pode lutar contra a opressão que está à porta da sua casa. Como você pode dar uma resposta cristã à desigualdade que está à nossa volta. Como você pode ser um agente de vida e de preservação da dignidade humana, como Cifrá e Puá. Como você pode fazer do seu metro quadrado, um metro quadrado, onde ali reina o amor de Deus, a sua graça e a sua misericórdia. Talvez você não vai sair daqui, dessa igreja hoje, abrindo o Mar Vermelho. Bem, espero que não. Talvez você não vai sair daqui anunciando as 10 pragas. Espero que não. Mas você pode sair daqui com uma decisão. Eu quero me revestir deste poder, que se chama o temor do Senhor. Imaginem, meus queridos, se cada um de nós tivéssemos no nosso horizonte, revestidos desse poder, o impacto que nós causaríamos aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no Bonfim, na Casa Redentor, no interior de Itaperuçu, em Caçador, super-heroínas, com superpoder, apenas e tão somente o temor de Deus. A decisão de obedecê-lo a qualquer preço, inclusive com a sua própria vida. Encerro com 2 pequenas histórias. Quando eu era criança, eu lembro de uma cena em que o meu pai contava sobre um homem. Eu cheguei a conhecê-lo. Nunca soube o nome verdadeiro dele, mas o meu pai, aliás, todo mundo chamava na cidade ele de Pai Herói. Esse era o seu apelido, nunca soube o nome dele de verdade. E ele recebeu esse apelido porque esse homem resolveu adotar todas as crianças que estavam passando fome aonde ele morava. E esse homem tinha 21 filhos. E ele, obviamente, não conseguia sustentá-lo. Mas esse homem tinha uma certeza no seu coração, de que ele não podia ficar indiferente àquela situação à sua volta. E eu lembro que todos os brinquedos que eu tinha, eu acabava dando para o pai herói. Afinal, era filho pra caramba. E eu lembro que eu separava as minhas roupas para dar para o pai herói. Nunca soube o nome desse homem. Mas é engraçado, porque eu lembrei dele. Um homem que marcou a minha vida, quando eu tinha os meus 7, 8 anos de idade. Lembro de uma história das irmãs Maria. Quem vem no culto aqui de manhã já viu elas, né? Às vezes o pessoal acha que são freiras, não são, é uma irmandade evangélica. E uma delas estava contando semana passada para mim e para o Marcos, que uma delas, a mais antiga da ordem, antes de vir para o Brasil, ela ajudou na reconstrução na Alemanha, no final da Segunda Guerra. E ela estava numa pequena cidade, quando os soldados russos estavam invadindo, a guerra já estava praticamente acabada. Já não havia mais homens naquela cidade, estavam todos mortos. E esses soldados russos decidiram estuprar as mulheres daquela cidade. E essas irmãs fizeram um corredor humano, colocando seus próprios corpos, em sinal de protesto e de oposição àquela barbárie que ia acontecer naquela cidade. Sabe o que essas mulheres tinham? O poder de Deus. O poder de Deus que nos tira da nossa sanidade. O poder de Deus que nos leva a um santo temor e uma santa reverência diante de Deus, capaz de pagar com a nossa própria vida. Já disse o tio Ben ao Peter Parker, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nós temos um grande poder, o temor de Deus. Se revista desse poder. Tome posse desse poder.
Como igreja, nós já temos experimentado e vivido isso. O Dorcas, como um sinal dessa resistência lá no Bonfim, a família que nós recebemos aqui, o envio dos nossos missionários, eu e você. Meus queridos, Sifrá e Puá não salvaram todos os filhos meninos hebreus, mas salvaram alguns, aqueles que lhes tiveram oportunidade. E certamente muitos hebreus que saíram do Egito, foi graças à coragem dessas mulheres, que com a misericórdia no coração, não temeram perder as suas próprias vidas. Assim conclui o autor de Hebreus no final, já vou estragar o final aqui do capítulo de Hebreus. Hebreus capítulo 11, 33, o autor resumindo, depois de falar sobre os heróis da fé. Aos quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiveram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Homens e mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O autor de Hebreus faz um parágrafo, aqui um parênteses, e ele diz o seguinte: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Pessoas como você, como eu. Pessoas que temeram a Deus e não acharam cara demais colocar a sua vida a serviço do reino, daqueles a qual eles temiam. Jeová, ao Deus do povo hebreu, aquele que iria libertá-lo da escravidão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu preciso, ó Pai, desse temor. Muitas vezes, Senhor, eu tenho agido com covardia. Eu tenho negligenciado o poder que o Senhor tem conferido a mim. Não tenho agido com temor. Tenho perdido o foco da minha caminhada. Tenho procurado o meu conforto, a minha estabilidade e os meus benefícios, muito mais do que uma vida obediente e temente a Ti. Senhor, obrigado por essas mulheres. Obrigado por Sifrá e por Puá, que a mim são mulheres que me inspiram. Mulheres que enfrentaram o faraó e que não usaram nada mais do que aquilo que elas já tinham e já sabiam, mas com uma diferença: revestidas do Teu temor. Se um herói precisa de um poder, que seja o temor do Senhor em nossas vidas, para que cada um de nós, aonde estamos, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso lar, no nosso bairro, Senhor, nós queremos ser pessoas que tragam esperança para o mundo sem esperança. Nós queremos ser agente de justiça num mundo de injustiça. Senhor, nós não queremos ficar mais reclamando. Nós queremos Te servir de forma temerosa, obediente, certos de que o Senhor vai à nossa frente, certos de que o Senhor, na hora oportuna, providenciará os recursos, confiantes de que o Senhor é conosco e de que nada nos faltará. Nós queremos caminhar obedientes para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém.